governo divulgou o seu plano para baixar o preço dos combustíveis, né? Disse que vai zerar os impostos federais que hoje incidem sobre gasolina e etanol, IF, os estados colaborarem zerando também o ICMS. E aí, Orengo, será que vai dar certo? O ICMS é a maior fonte de renda dos estados, né? Bom dia para você. Tem que combinar com os russos, né, Megali? Bom dia a você, Sheila, Carla, bom dia a todos. E, por enquanto, os governadores estão com o pé atrás, né? Estão avaliando essa medida aí com muita restrição. Por quê, Megali? O governo está anunciando e está propondo que vai compensar as perdas dos estados. É tudo que os estados querem, porque fazem uma conta aqui, se realmente a gente reduzir o ICMS para 17% nos estados, a gente teria um impacto na bomba de 70 centavos. Esse seria o desconto para o motorista. Os estados alegam que deixariam de arrecadar, teria uma frustração de receita de mais de 80 bilhões de reais. Bom, o governo está dizendo que vai arcar com essa despesa, né? Agora, o que os secretários de Fazenda estão apontando é o seguinte: não há ainda clareza nesse plano. Ontem o ministro Paulo Guedes fez uma conta de 25 a 50 bilhões de reais, né, de dar esse recurso aos estados que forem perder a arrecadação. Só que não cravou ainda, né? E é uma conta, vamos combinar aqui, muito alongada, de 25 a 50, a gente está falando de dobro, né? Então, o que está faltando realmente são os parâmetros aí dessas propostas oferecidas pelo governo. O que o governo está propondo é o seguinte: olha, aprova lá essa história de redução do ICMS para 17%, tem estado que cobra hoje mais de 30%, então reduz para 17%, limita isso, né? Também pode zerar o imposto do diesel para ter mais uma queda, e o governo federal vai arrecadar, vai arcar com essas despesas dos estados, ou os estados que deixam de arrecadar, né? Como é que seria isso? Seria para uma proposta de emenda à Constituição, que viria depois. E esse é o ponto que está gerando preocupação para os governadores. Bom, proposta de emenda à Constituição, a gente está falando de 2 votações na Câmara, 2 no Senado, primeiro e segundo turno, 3/5, né? Os prazos geralmente são longos. A gente viu, por exemplo, a reforma da Previdência, né? Teve uma longa discussão. Então, os governadores estão avaliando que pode ficar só na promessa, e eles podem ficar ali de pires na mão e não receber essa história aí da compensação do governo federal. E aí teriam realmente uma arrecadação muito menor, né? Então, isso vai ser discutido hoje no Fórum de Governadores com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que estava ontem, com o presidente Jair Bolsonaro, e com o presidente da Câmara, Arthur Lira, nesse anúncio do plano do governo, né? Tem um primeiro projeto, que é esse que limita os 17% do ICMS do combustível, e tem ainda a história do diesel, que pode reduzir aí e zerar o imposto, né, com a compensação do governo, né? Agora tem que esperar primeiro a aprovação lá no Congresso Nacional, aí sim para o motorista ter um resultado prático na bomba. O motorista também vê com ceticismo, né, Megali? É claro que é uma proposta nova, o governo está fazendo um aceno aos governadores, depois do presidente dizer que queria vetar qualquer tipo de compensação, agora o governo está colocando isso, que vai compensar para os governadores, mas o motorista ele já viu tanta promessa, né? É a proposta do ICMS, a história da alíquota única, que já passou pelo Congresso, até hoje não teve impacto na bomba, teve ainda a história da conta de estabilização, subsídio, então são vários assuntos aqui que giram em Brasília e até agora na bomba não teve nenhum efeito, né? Então, espera agora é que se tenha um alinhamento mesmo com a oposição dos governadores, né? E é claro que a gente já começa a ouvir aquele tipo de crítica, viu, Megali? Que seria uma medida com foco nas eleições, porque deixaria de valer no fim do ano. Então essa conta, ela vai ser entregue lá para o próximo presidente ou para o atual presidente se reeleito, né? Então, obviamente isso vai custar, né? Quando a gente fala de 50 bilhões de reais, isso pesa e muito nos cofres públicos, né? Então é um recurso que deixa de estar no caixa para tentar compensar uma redução da gasolina, do combustível, né? Então, a gente agora é esperar as avaliações do Congresso Nacional, e o Congresso Nacional vai ter que aprovar essas matérias, aí sim, para ter efeito prático. Orengo, 2 questões aqui que a gente estava levantando fora do ar. A primeira, prazos para tudo isso acontecer, porque logo mais tem legislação eleitoral, então tem prazo para que tudo isso siga adiante ou não, né? E a outra coisa, de onde virá o dinheiro para compensação? Esse é o ponto fundamental que os governadores estão questionando, viu, Sheila? Ontem o ministro Paulo Guedes disse o seguinte, que o recurso virá da
privatização da Eletrobras e também de créditos extras que vão entrar no orçamento, ou vão entrar na economia, né, com a recuperação econômica. O problema é que o ministro Paulo Guedes já fez algumas promessas que não se cumpriram, né? Então, por isso que os governadores estão com o pé atrás, né? Então, são recursos extraordinários que não estavam previstos, que com a recuperação econômica vão entrar no caixa e aí vão ser usados para compensar os estados. Aí os governadores ouvem isso, opa, como assim? Temos a confirmação de recuperação econômica? Temos realmente a confirmação de um recurso extraordinário que não estava previsto, que vai entrar e vai ser repassado para os estados? E é por isso que os governadores estão com o pé atrás, né? E o outro recurso seria justamente da Eletrobras, né? Então, assim, falta realmente um pouco mais de clareza aí para que os governadores confiem. Agora, um ponto é o seguinte, Megali, não depende dos governadores, depende do Congresso. O Congresso aprovar, os governadores podem espernear, podem ir ao Supremo, inclusive, como já sinalizaram, mas a decisão cabe ao Legislativo, né? Por isso que hoje vai ter essa reunião aí com o presidente do Senado, já estava marcado, é um fórum de governadores, vão tentar alinhar. Essa proposta hoje do ICMS de 17% limite está lá no Senado. E em relação a prazos, Sheila, há expectativa no Senado Federal, pelo menos o relator dessa proposta já confirmou, que vota ainda nesta semana, deve ter alteração no texto e aí volta para a Câmara, né? Na Câmara é rapidinho, né? Porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, é o padrinho dessa proposta. Aprovando na Câmara, cabe ao presidente, que também tem interesse, não vai demorar para sancionar, e aí esperar ter impacto direto aí na bomba. O cálculo hoje feito seria um desconto de 70 centavos direto para o motorista. O que os governadores estão apontando também, ok, pode ter um desconto imediato pelo lado do ICMS. Só que e se tiver nova oscilação internacional de preço, né? Logo em seguida vai ter um aumento de novo e aí não consegue segurar. Enfim, é uma questão complexa, né? Mas pelo menos agora a gente tem aí uma sinalização do governo e é esperar o Congresso Nacional votar. Mas aí é difícil, né? Porque aí a gente tá vendo, primeiro, o governo contando com o ovo no fiofó da galinha. A recuperação econômica vai nos trazer... Não vai. Não vai. Economistas, ninguém tá imaginando que o Brasil vai ter uma recuperação tão fabulosa que da noite pro dia vai brotar algumas dezenas de bilhões de reais nos cofres públicos. E a venda da Eletrobras, privatização da Eletrobras. Peraí, isso é inaceitável. A gente não pode usar o dinheiro advindo da capitalização de uma empresa, de uma estatal, para financiar um programa eleitoral do presidente. Um programa que vai até o dia 31 de dezembro deste ano e depois azar de quem for o presidente, inclusive se for o próprio Jair Bolsonaro. É inaceitável, não é à toa que os governadores estão com o pé atrás. Queimar a Eletrobras em gasolina Imagina. Mas combustível fóssil, enfim. Ô, Orengo, rapidinho, você falou aí toda uma programação, mas qual que é a trava? Qual que é o prazo final para aprovar tudo isso? Sabe que não tem, Sheila. Esse tá. é o ponto. O Congresso não tem prazo, né? Tá então, assim, inclusive essa pode ser uma estratégia dos governadores, ganhar pelo cansaço, né? E arrastando a proposta no Congresso Nacional. Agora, não é a sinalização que a gente tem aqui de alinhamento no Congresso, até porque a pressão política e até eleitoral, porque o ponto é esse, há uma pressão eleitoral enorme e há muitos parlamentares na Câmara dos Deputados, a maioria concorre à reeleição, no Senado 1/3, mas quem não concorre está apoiando outros candidatos, então há uma pressão enorme, Então a promessa do relator que estava ontem aqui nessa coletiva de imprensa, o Fernando Bezerra Coelho, que até há pouco tempo era líder do governo, promessa é votar nesta semana, e finalizar a discussão no Senado, já passar para a Câmara com alterações, a Câmara aprovar rápido e ir para a sanção do presidente, Agora, esperar para ver se essas promessas vão ser cumpridas. Olha, agora a gente fica de olho nisso, O nosso colega Marcelo Cruz, aqui da Central Técnica da Band News, é o pai, da Central Técnica, coordenador, ele mandou aqui uma notinha do posto de gasolina, acabou de abastecer, R$150, aí tem aqui tributos federais, 17,25, tributos estaduais, 37,65. Muita coisa. Agora a gente fica ligado nisso. Aí eu perguntei, quanto é que foi o litro da gasolina? R$6,59. Eu falei, olha, pagou bem, hein? Baixou o Pagou bem, aplicativo. Pagou bem. Baixou o aplicativo, aqui, João? Tá quase 8. Se rendeu ao Aqui tá aplicativo. 7,50.